conteúdo acadêmico. Se você está caindo aqui de paraquedas, vai ter o seu primeiro contato com a prova do TOEFL, talvez você ainda não saiba o que é que conteúdo acadêmico tem a ver com o TOEFL ITP. E eu tô aqui para te contar que, caso você ainda não saiba, o TOEFL ITP é uma prova de inglês, sim, mas ela se diferencia de outras provas de inglês entre vários motivos, mas um principal, que é o fato de ser uma prova de inglês com conteúdo 100% acadêmico. Então, eu diria que a prova do TOEFL não é uma prova de inglês qualquer. Não é uma prova de inglês como aquelas que a gente faz na escola, e aí você já sabe exatamente quais as estruturas vão ser cobradas, e aí você vai ficar ali preenchendo lacuna. Não é uma prova de inglês parecida com as que você faz em um cursinho, quando você está estudando ali as unidades de um livro, independente se é nível iniciante, intermediário, etc. Então, a prova do TOEFL, ela é uma prova com conteúdo 100% acadêmico. E aí, a primeira dúvida que pode surgir a partir disso é, ok, o que é uma prova com conteúdo 100% acadêmico? Será que é uma prova como se fosse de conhecimentos gerais acadêmicos e aí eu tenho que dominar vários temas de ciências e etc? Não, não é isso. Para ficar mais fácil assim de você entender, eu acho que o melhor exemplo para eu poder te dar é se você já fez cursinho, vamos pegar esse exemplo. Os livros didáticos de cursinho, eles são divididos por unidades e cada uma dessas unidades tem uma temática. Então, a gente pode ter ali uma unidade só para você aprender a falar sobre a sua família. Então, é a temática da família. Você vai aprender todo o vocabulário para falar pai, mãe, tio, tia, irmão, avó, enfim, periquito, papagaio. Ok. Depois você vai avançando, daí tem uma unidade para falar só sobre aparência física. E aí toda aquela unidade, todo o vocabulário, os áudios, textos daquela unidade, todos vão ser voltados para essa temática. E assim vai. O TOEFL ITP, pensa no TOEFL ITP como se fosse uma prova temática. Então, é o conteúdo de inglês, só que este conteúdo de inglês, ele vai ser apresentado utilizando um tema, que é o contexto acadêmico. Quando a gente fala de contexto acadêmico, por que isso vai aparecer na prova do TOEFL? Porque a gente sabe que uma das finalidades do TOEFL ITP, um dos usos possíveis do seu resultado nessa prova, é aplicar para programas de graduação e pós, etc., no exterior. Então, qual que é a tentativa ali do TOEFL? Uma tentativa, inclusive, bem sucedida, né? Eles vão trazer situações para você no momento da prova que vão simular a experiência de um aluno em uma universidade no exterior. Em uma universidade que você dependa 100% do inglês para poder assistir aulas, participar de eventos, interagir com os colegas, interagir com os professores, aprender um conteúdo novo. Então, todas as questões do TOEFL, todas as sessões, os tipos de pergunta, cada uma das tarefas da prova é pensada justamente para simular possíveis situações que você, como estudante de uma universidade no exterior, precisaria lidar utilizando a língua inglesa. Então, esse conteúdo vai aparecer em toda a prova, do início ao fim, sem exceção. Se a gente começa a pensar na sessão de listening, que é a primeira sessão obrigatória do TOEFL ITP, nós tivemos uma live só falando sobre a estrutura. Eu não vou me aprofundar muito na questão da estrutura agora, mas eu quero trazer exemplos para vocês. Quem já tem uma noção
da estrutura da prova sabe que na seção de listening existem 3 tipos de áudios. Áudios que são diálogos, alguns mais curtos, alguns mais longos, e áudios que são recortes de palestras e de aulas. Então, em alguns desses áudios, o que eles estão simulando? Como se você estivesse ouvindo uma interação entre duas pessoas em um campus da universidade. Então, a gente pode ouvir, por exemplo, 2 alunos falando sobre uma prova. A gente pode ouvir um aluno conversando com uma funcionária da biblioteca da universidade. A gente pode ouvir diálogos entre aluno e professor. Então, esse primeiro momento ali, ele vai começar a simular essa interação mais informal, o contexto acadêmico mais informal. Pode ser dentro da sala de aula, pode ser fora, mas ele não é tão científico assim. Ele está mais relacionado às questões do dia a dia de uma universidade. Perdão. Já já, inclusive, eu vou mostrar para vocês uma lista de conteúdos que podem aparecer na prova relacionada ao contexto acadêmico. Ainda falando sobre a sessão de listening, se a gente pega o último tipo de áudios, que são os áudios da parte C, simulações ali de recortes, né, de palestras e de aulas, o que eles estão fazendo? Olha, eu estou te expondo a uma possível situação em que você tenha que assistir uma aula totalmente em inglês na universidade, sobre um tema científico, acadêmico. Então, eu posso ouvir um áudio em inglês simulando uma aula de biologia, uma aula de história, uma aula de geografia, de linguagem, de literatura, é um conteúdo que aparece com frequência. Então, estou assistindo, ouvindo uma aula sobre literatura inglesa, literatura americana. Então, eles estão simulando uma situação como se você tivesse ali de fato ouvindo essa aula em inglês e eles vão te fazer algumas perguntas sobre o conteúdo que está sendo dado na aula. Por quê? O que eles estão avaliando? Se você tem condições de participar desse tipo de situação acadêmica. Por isso que o TOEFL, no geral, não só o ITP, o IBT também, é uma prova, assim, é uma das melhores provas para você comprovar a proficiência no mundo inteiro quando se trata de objetivos acadêmicos. Porque a prova, ela é feita para este propósito. É diferente da gente fazer uma prova de inglês geral, que pega situações do dia a dia. Ok, você pode conseguir interagir no dia a dia, falar da sua família, etc. Mas e se a gente te coloca em um contexto de uma universidade? Será que você teria condições de participar, de interagir, de ouvir as aulas, acompanhar, aprender o conteúdo? Então, de certa forma, é isso que eles estão simulando ali. Depois, se a gente pega a segunda sessão obrigatória da prova, que é a sessão de estrutura e expressão escrita, eles estão avaliando 2 pontos. O primeiro, né, que é a primeira parte ali da sessão, que é a parte de estrutura, eles trazem questões com lacunas que precisam ser preenchidas, e aí eles vão te dar ali 4 alternativas para você decidir qual melhor alternativa completa aquela estrutura. Nesse primeiro momento, eles estão focados em avaliar o seu conhecimento sobre a estrutura da língua. Por quê? O que eles acreditam? Se você tem domínio da estrutura da língua inglesa, estrutura básica, como que eu formo ali frases e etc., eu teria
Confirmem aí para mim, pessoal, se está tudo certo. Só confirma aí, porque parece que a internet deu uma caída e voltou. Sexta-feira, até a internet está cansada. Vocês podem confirmar aí, por favor, quem estiver assistindo, se vocês estão conseguindo me ver agora e me ouvir bem, manda um ok, qualquer coisa aí no chat para eu saber, por favor. Tá bem? Então vamos lá. Então, nessa primeira parte ali da sessão de estrutura, eles estão avaliando se você tem domínio da estrutura da língua inglesa. Porque, retomando o que eu estava dizendo aqui antes de cortar, eles acreditam que se você tem um bom domínio da estrutura da língua, você tem condições mínimas ali de se comunicar por escrito ou por meio da fala, da oralidade. E na segunda parte dessa sessão, que é a parte de expressão escrita, prestem atenção nessa palavra escrita. Muita gente não sabe, mas eles estão avaliando indiretamente a sua capacidade de escrever textos em inglês. Porque eles colocam ali para vocês frases, cada uma dessas frases tem 4 palavras ou expressões sublinhadas, e aí eles querem avaliar se você consegue corrigir erros, digamos assim, de escrita em textos acadêmicos em inglês. Então, todas aquelas frases que aparecem ali para vocês são retiradas de textos acadêmicos. Então, neste momento, eles não estão focados tanto na estrutura, eles estão focados mais na adequação da linguagem que está sendo utilizada naquele texto. Então, se você tem condições de olhar para um texto em inglês e revisar aquele texto, vamos pensar assim, como você revisa um artigo acadêmico e etc., e você consegue identificar inadequação ou inadequações dos usos das palavras ali em inglês, você também teria condições de escrever um bom texto em língua inglesa. Não sou eu que estou dizendo isso, tá? É a teoria, digamos assim, a lógica da prova do TOEFL. E aí a gente chega na terceira sessão obrigatória, que é onde eles vão simular. Deixa eu até compartilhar aqui uma tela de uma vez com vocês. Que é ali na sessão de reading, onde eles vão avaliar a sua capacidade de ler textos acadêmicos em inglês. E aí entra a parte mais científica mesmo. Eu posso ler um texto de paleontologia, de bioquímica, de sociologia, de educação, literatura. Então, é como se eles pegassem um artigo em inglês e retirassem um trecho desse artigo para você ler e avaliar se você consegue interpretar aquele texto, pegar as informações principais, entender o tema principal, lidar com o vocabulário daquele texto. Inclusive, muita gente reclama sobre a dificuldade com o vocabulário acadêmico no TOEFL P. E essa dificuldade, ela é prevista. Porque mesmo em português, pessoal, a gente não conhece todas as palavras. E existem situações de interação que, mesmo que a gente não conheça aquela palavra, a gente vai ter que saber lidar com aquela palavra desconhecida, inferir o significado daquela palavra desconhecida, para que a gente não comprometa a nossa aprendizagem, a nossa compreensão do conteúdo. Então, até a dificuldade com o vocabulário, até as palavras difíceis que aparecem ali, quem é aluno já sabe disso, é tudo previsto. É tudo previsto. Essas palavras que aparecem ali, em questões que eles perguntam, qual é um sinônimo da palavra X na linha Y? E você olha e fala assim, caramba, que palavra difícil, eu nunca vi na minha vida. É isso mesmo que eles queriam. Eles não estão selecionando naquele momento uma palavra que todo mundo conhece. Eles estão realmente selecionando uma palavra do texto que vai ser difícil para a maioria das pessoas por ter um nível de inglês mais avançado
E é isso mesmo que eles estão avaliando, a sua capacidade de lidar com esse tipo de situação em um contexto em que você dependa da língua inglesa para poder aprender e interagir em um contexto acadêmico. E aí, aqui na minha tela, compartilhei aí com vocês uma lista de conteúdos que podem aparecer na prova. São conteúdos, é uma lista oficial, tá? De conteúdos possíveis dentro da prova. E eu quero acrescentar aqui uma informação para vocês em relação a essa dupla, né? TOEFL e conteúdo acadêmico. Quando a gente fala de conteúdo acadêmico, muita gente associa somente a essa primeira parte aqui, ó. Não sei se está dando para ver a minha setinha. Não, né? Deixa eu grifar aqui para vocês. Pronto, aqui. Quando a gente fala de contexto acadêmico, muita gente associa só a essa primeira parte mais científica. Artes, humanidades, ciências da vida, ciências físicas, ciências sociais. Só que quando a gente fala de conteúdo acadêmico no TOEFL ITP, a gente não está falando só da parte de ciências, de conteúdo científico. A gente está falando também de tudo que envolve a vida de um estudante em uma universidade no exterior. Então, se eu estou em uma universidade no exterior, eu vou precisar falar com os meus colegas, com os meus professores, pedir informações sobre horários de aulas, referência bibliográfica. Eu posso querer trocar uma ideia ali com colegas sobre trabalhos, provas, sobre os professores. A gente pode ter que lidar com situações mais administrativas. Então, se eu chego em um outro país para estudar em uma universidade, eu vou precisar de informações sobre moradia, estágio, quais são as políticas da universidade, horários, né, de refeição, refeitório, atividades, quais são as atividades que eu tenho acesso aqui nessa universidade? Tem algum esporte, tem algum clube, tem festa, eventos, o que acontece aqui nessa universidade? E eles podem trazer também tópicos mais gerais. Então, eles podem falar de documentos oficiais da universidade, legislação, podem falar do meio ambiente, comida, tipo de comida, restaurante, comunicação. Então, como que eu vou pedir informação para alguém? Como que eu posso conversar com alguém no telefone, resolver uma situação ou pelo correio? Tudo isso, todas as situações, ou a maioria das situações que você consegue se imaginar vivendo em uma universidade no exterior, elas vão ser trazidas no TOEFL ITP como uma forma de simular. Então, quando eu trago esses exemplos aqui para vocês, eu acho que fica um pouco mais fácil de imaginar como é que o TOEFL ITP, ou por que, na verdade, o TOEFL ITP é uma prova temática. Então, eu tenho temas ali. Geralmente, eu não vou achar um áudio ou um texto falando sobre a família da pessoa, apresentando a família da pessoa. Não. Eu vou achar um texto acadêmico falando sobre oceanografia. Eu não sei nada de oceanografia. Não sei nem falar a palavra, né? Oceanografia. Vamos com calma. Oceanografia. Oceanografia. Falei certo agora? Acho que sim. Então, eu posso ter que ler um texto sobre oceanografia. Falei certo. Ou eu posso ter que ouvir um áudio sobre genética, sobre fisiologia, por exemplo. Literatura, música, cinema, fotografia, geografia, educação. Então, são vários os temas possíveis. E aí, algumas pessoas se sentem quase que na obrigação de dominar esses temas. Só que a gente precisa lembrar que a prova do TOEFL ITP ou a prova do TOEFL, provas de proficiência em inglês, elas não são provas de conhecimentos gerais. Elas não estão ali para avaliar se
a Gabi tem domínio sobre os conteúdos de astronomia. Se ela sabe tudo sobre oceanografia, meteorologia, não é esse o objetivo deles. Então, Gabi, como é que eu vou fazer quando aparecer esses conteúdos? Fique tranquilo. Fique tranquilo, confie em mim. Sabe por quê? Deixa eu te contar um segredo. Todas as perguntas que eles fizerem para vocês é porque a informação foi dada. Eles não vão te perguntar nada esperando que você saiba previamente daquela informação. Se eles fizeram uma pergunta, é porque a resposta está ali, de forma implícita na sua cara, ó, implícita não, né? Explícita, bem ali na sua cara, ou implícita, quando você tem que interpretar algumas informações. Mas a resposta vai ser dada para vocês. Então, eles não estão avaliando se você tem domínio daquele conteúdo. Eles estão avaliando, na verdade, a sua capacidade de localizar essas informações e interpretar essas informações, seja nos áudios, seja nos textos. Eles não vão te perguntar nada que eles não tenham dado a resposta. Inclusive nas questões que são de prever alguma coisa, né? Você não tem que adivinhar, tem pistas ali. A gente precisa saber exatamente como localizar essas pistas, tá bom?